Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Nessa segunda aula, nós vamos subir um degrauzinho no estudo da probabilidade. Nós vamos dar uma olhadinha agora na chamada união de eventos. Na aula anterior, nós começamos o assunto probabilidade colocando a parte básica da probabilidade, né? O que é uma probabilidade? Quando você calcula uma probabilidade, você está calculando o quê? Você está calculando a chance de um determinado evento acontecer. E quando você calcula a probabilidade, é inevitável que você caia numa fração matemática. Então, todo exercício que falar em probabilidade, você vai partir para o cálculo de uma fração, onde na parte de cima da fração você coloca aquilo que você quer que aconteça, né? Os casos favoráveis. E na parte de baixo, você coloca o total de possibilidades daquele evento, chamado de espaço amostral. Muito bem. Então agora a gente vai dar uma olhadinha na chamada união de eventos. Como o próprio nome já diz, você vai ter um total de 2 eventos e você vai calcular a probabilidade dos 2 eventos ocorrerem, um ou o outro. Então, probabilidade de união de eventos. Para isso, eu trouxe um exercício, um exemplo, para a gente poder começar a desenvolver esse raciocínio. Então vamos lá. Ele diz assim: numa pesquisa feita com 600 pessoas de uma comunidade, verificou-se que 200 leem o jornal A, 300 leem o jornal B, e 150 leem o jornal A e B. Qual a probabilidade de, sorteando-se uma pessoa, ela ser leitora do jornal A ou do jornal B? Perfeito? Muito bem. Eu trouxe exercícios para a nossa aula para mostrar que o assunto probabilidade, na verdade, ele pode estar relacionado com outros assuntos do edital. Por exemplo, eu posso ter um problema onde eu peça uma determinada probabilidade, mas que seja um exercício ligado à parte de porcentagem. Tem uma série de informações em porcentagem que eu posso, lá no finalmente do exercício, pedir a probabilidade. Eu posso ligar exercício de probabilidade com análise combinatória. Eu posso ligar exercícios de probabilidade com teoria dos conjuntos, que é o caso dessa questão. Essa questão ela trabalha com a teoria dos conjuntos, mais especificamente os chamados diagrama de Venn. Então, vamos resolver o problema, primeiro abordando a parte da teoria dos conjuntos, para depois ver como é que encaixa a probabilidade nela. Então ele fala assim: nós temos um total de 600 pessoas. Nós temos um total de 600 pessoas. Muito bem. Dessas 600 pessoas, tem uma turminha que lê o jornal A. E o problema fala que são 200 pessoas lendo o jornal A. Vamos colocar aqui 200. E tem 300 pessoas lendo o jornal B. 300 leem o jornal B. E agora uma informação importantíssima, que 150 leem os jornais A e B. A e B. É um total de 150 pessoas. Então, aqueles privilegiados que têm a oportunidade de ler 2 jornais. Muito bem. Você que já estudou a teoria dos conjuntos, que estudou a parte dos chamados diagramas de Venn, sabe o seguinte: esse tipo de exercício a gente resolve fazendo um desenho, onde aqui, nesse retângulo, eu simbolizo o total de possibilidades. Total de pessoas, 600. Dessas 600, eu tenho algumas lendo o jornal A, e outras lendo o jornal B.
E a parte importante dessa questão é você saber por onde começar a registrar os valores. Esses valores que eu tenho marcado aqui, eu sou obrigado a transportar para o meu desenho. E aqui a dica importante, né? Quando eu falo A e B, o E simboliza a intersecção. Então ele está dizendo que na intersecção de A com B, eu tenho que registrar 150 pessoas. Então eu venho aqui e marco 150 pessoas. Na intersecção de A com B, 150. Ora, se o total de A é 200, desses 200, eu já registrei 150. Porque o contorno azul simbolizam as pessoas que leem o jornal A. Então, dentro do contorno azul, eu tenho que ter um total de 200. Como eu já registrei 150, 150 para 200, faltam 50. Perfeito? Muito bem. O mesmo acontece com o jornal B, total de 300. Então, o contorno verde tem que ter 300. Como eu já marquei 150, a diferença fica em 150. Então eu marco 150 aqui, ó. Bom, 150 com 150 dá 300, com mais 50, 350. Mas o total é de 600. Ora, se eu tenho 350 pessoas aqui e o total é 600, é que estão faltando 250. 250 eu marco aqui. Perfeito? Muito bem. Aí entra a parte da probabilidade. A probabilidade pega o problema que foi resolvido por teoria dos conjuntos e consegue fazer uma pergunta. No caso aqui, ele pergunta para nós o seguinte: qual a probabilidade do leitor ser A ou do jornal B? Da mesma forma como o E indica intersecção, a probabilidade de ser A ou B é o mesmo que dizer a probabilidade da união de A com B. O ou indica a união. Então, pedir a probabilidade de ser A ou B equivale a dizer pedir a probabilidade da união de A com B. Lá na teoria dos conjuntos, nós sabemos que a união significa você pegar todos os elementos de A e B, juntá-los. Então, essa união vai me dar 350 pessoas. A união de A com B vai me dar 350 pessoas. Isso quer dizer, então, que a probabilidade de ocorrer a união é de 350 no universo de 600. São 350 no universo de 600. Aí você simplifica um zero em cima com um zero embaixo. 35 por 60 dá para você dividir por 5. Se nós dividirmos isso aqui por 5, 35 por 5 vai dar 7. 60 por 5 vai dar 12. Então, a resposta, a probabilidade de ocorrer a união desses dois eventos é 7/12. Perfeito? Então, eu utilizei um recurso lá da teoria dos conjuntos, no caso chamado diagrama, para calcular essa tal probabilidade. Muito bem. Essa união de eventos, existe uma fórmula matemática para você calcular. E ao usar a fórmula, você estaria economizando o trabalho de ter que desenhar. Então, por que eu adotei primeiro esse caminho? Porque nós sabemos que lá, nas provas de concurso, nós não vamos ter nenhuma fórmula disponível. Isso é muito chato mesmo, ter que ficar memorizando fórmula, né? Mas eu sempre digo assim,
O fato de eu saber uma fórmula matemática só vai fazer com que eu leve uma certa vantagem em relação ao meu concorrente. Porque enquanto ele está pensando no problema, eu pego as informações, encaixo dentro da minha fórmula e eu posso ganhar um tempo com isso. Então, não é todo mal a gente saber fórmula, não. Muito pelo contrário, é um conhecimento a mais que você tem. O fato de você resolver a questão utilizando fórmula não quer dizer nada em relação a mérito ou desmérito. Pelo contrário, né? É uma ferramenta que você usa na resolução da tua questão. Como é que seria através de uma fórmula matemática? Então vamos ver se a gente consegue, através desse próprio desenho aqui, a gente consegue deduzir essa fórmula matemática. Olha só, vamos lá. Eu tenho meu conjunto A com 200 pessoas. Eu tenho meu conjunto B com 300 pessoas. E eu quero calcular a união de A com B. Certo? Então, vamos pensar o seguinte. Quando eu falo em união de A com B, a primeira continha que passa na minha cabeça é pegar os elementos de A e somar aos elementos de B. Perfeito. Eu pego os elementos de A e somo aos elementos de B. Só que nesse meu exercício, se eu somar 200 com 300, dá 500. E nós vimos que a união de A com B não tem 500, e sim 350. Qual é o erro que eu estou cometendo? Ora, quando eu falei que o A tem 200 elementos, eu considerei os 150. Quando eu falei que o B tem 300, eu tornei a considerar os 150. Então, esse valor 150, ele foi considerado dentro do A e dentro do B. Ele foi considerado duas vezes. Para não cometer esse erro, então eu desconto essa região central. Então eu pego o A, somo com B e desconto a intersecção entre eles. Se você quer tornar isso uma fórmula de probabilidade, basta você dividir isso aqui dizendo probabilidade do A mais probabilidade do B menos, vamos colocar aqui assim, a probabilidade de A inter B. A união de A com B é A mais B menos A inter B. A probabilidade da união é a probabilidade do A mais a do B menos A inter B. Vamos ver se fecha? Fecha com o nosso exercício? Nós sabemos que o resultado tem que ser 350. Vamos lá. Qual é a probabilidade de ocorrer o evento A? É 200 em 600. Qual é a do B? É 300 em 600. Qual é a intersecção? 150 em 600. Ora, 200 com 300 dá 500, tirando 150, vai me dar 350 em 600, que é o mesmo resultado que deu aqui em cima. Então, se você lembrar da fórmula PA mais PB menos PA inter B, se você lembrar dessa fórmula, você pode resolver o problema de uma forma mais rápida. Olha lá, evento A, 200, 200 em 600. Evento B, 300 em 600. A e B, 150 em 600. Perfeito? Agora, o fato de você não lembrar a fórmula não é motivo para não fazer. Ok? Vamos para mais um exemplo. Vamos lá. Uma questão muito parecida, só que eu mudei um pouquinho a informação.
Vamos lá. Em uma certa comunidade, existem 2 jornais, J e P. Legal. Sabe-se que 500 pessoas são assinantes do jornal J. Então vamos marcar aqui. Jornal J. O jornal J. 500 pessoas. Perdão, são 5.000, né? 5.000 pessoas. 4.000 são assinantes do jornal P. Então vamos marcar aqui 4.000 assinantes do jornal P. 1.200 são assinantes de ambos. Quando ele fala ambos, é J e P. Ou seja, J intersecção com P, 1.200. E 800 não leem jornal. Ou seja, nenhum deles são 800. Qual é a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso seja assinante de ambos os jornais? Ambos os jornais. Ora, quando ele fala assinante de ambos os jornais, ele está dizendo o seguinte: eu tenho aqui um total na comunidade, parte deles leem o jornal J, parte leem o jornal P, J e P são 1.200, então aqui eu tenho 1.200. 5.000 são assinantes do jornal J, 5.000 menos 1.200, eu tenho 3.800. 3.800. Perfeito? Jornal P são 4.000 para 1.200. 1.200. Eu tenho 2.800. Marco os 2.800 aqui. E nenhum deles são 800 pessoas. Então, o que mudou nesse exercício é que ele não me informou o total de pessoas. Então, veja como é importante eu saber fazer a construção do problema, né, utilizando essa ferramenta chamada diagrama de Venn. Porque se eu simplesmente for somar esses números, eu corro o risco de perder uma questão simples, uma questão fácil. Para eu somar o total aqui, eu vou considerar 3.800 com mais 1.200, dá 5.000. São 5.000. Eu tenho mais 2.800 aqui. E tenho mais essas 800 pessoas. Então, eu estou somando todas elas para obter o total. Então, isso aqui dá 0, 0, 16 vão 1, 7 e 1, 8. Então, o meu total aqui de pessoas corresponde a 8.600. 5, 7, 800, 5 e 600. Perfeito? Bom, como ele quer a probabilidade de ler ambos os jornais, ele quer essa probabilidade aqui. Então, a probabilidade de ser leitor dos dois é de 1.200 em 8.600. Portanto, eu simplifico, eu vou ter 12 em 86. Se nós dividirmos isso aqui por 2, eu vou ter 6 em 43.
12 por 2 é 6, 86 por 2 é 43. 6 em 43. Se você dividir o 6 por 43, você vai obter um resultado com vírgula, um valor decimal. E se você multiplicar por 100, você teria o valor percentual. Perfeito? Então, esses problemas que caracterizam a união de eventos, eles, principalmente quando está relacionado à teoria dos conjuntos, você pode perfeitamente utilizar a fórmula, a maneira, a ferramenta do diagrama de Venn. Ok? Tranquilo, né? Na nossa próxima aula, a gente vai resolver mais uma série de exercícios envolvendo os conceitos de probabilidade, tanto da aula número 1 quanto da aula número 2. Ok? Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.